Olá, queridos alunos, queridas alunas, como vocês estão? Tudo bem? E vamos seguindo nas nossas aulas, né? Nas nossas videoaulas. Espero que todos estejam bem, todas estejam bem. Vocês, seus familiares, seus pares, né? Vamos fazer a nossa obrigação. Vamos nos ajudar, não é? Então vamos lá, nossa aula de hoje é a literatura infanto-juvenil. No que ela repercute na vida da gente, né? Quantas vezes a gente tem que pensar, repensar, qual é a característica da criança, né, no decorrer do tempo, como ela é vista, como ela é interpretada, se houve alguma mudança, se não houve. Vamos lá? Então, a literatura infanto-juvenil brasileira teve início no final do século XIX e no início do século XX. Nessa produção constam traduções de textos estrangeiros, obras retiradas do folclore brasileiro e também produções dirigidas ao uso nas escolas. Então, nós vamos ver de que forma essas traduções elas foram feitas e de que forma elas foram adequadas à nossa demanda ao Brasil. Porque até então nós vimos a literatura infanto-juvenil estrangeira, europeia. Como a criança, quais eram as características dessas crianças nessa época, como é que a sociedade distinguia essas crianças, igualava as crianças, não igualava, respeitavam as crianças, não respeitava. Então todas essas questões, né, nós já vimos. Agora nós vamos ver para a nossa realidade no Brasil, de que forma que ela veio, como ela surgiu, como ela se comporta, né? Então, entre os primeiros tradutores dos livros infanto-juvenis no Brasil, nós destacamos Figueiredo Pimentel, que chama a atenção nessa sua produção, os livros Conto da Carochinha. Nós já ouvimos e ainda ouvimos Conto de Carochinha. O que era o Conto de Carochinha? São histórias para as crianças, mas todas têm um fundo moral, como por exemplo, muito proveitoso, ensinando as crianças a questão da família, das virtudes, da felicidade, né? Então, Pimentel nos conta que são histórias para as crianças, mas todas têm um fundo moral muito proveitoso, ensinando que a única felicidade está na virtude e que a alegria só vem de uma vida honesta e serena. E mais ainda, lembre-se de que a vida em família é a única feliz, que o lar é o único mundo onde se vive bem, onde a mulher boa, santa, pura e carinhosa impera como rainha. Então, esta mentalidade perdurou e durou muito tempo, né? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos do Conto da Carochinha. Então, tem a história da Chapeuzinho Vermelho, a história de Pinóquio, a história da Bela e da Fera, ou seja, essas histórias mostram pra gente, ensinam a gente de como a pureza de coração, né? As nossas virtudes, como ser leal, ser respeitoso, amar a família, amar as suas tradições, ter virtudes, né? Levar uma vida honesta. Então, quem é bom sempre terá frutos bons, né? Que a gente jamais tem que pensar e voltar para a pessoa que não tem moral, para a pessoa que não é boa com o próximo, né? Se você é bom, você tem as consequências de ser bom. Se você não é bom, se você é ruim, se você é maléfico, se você é maldoso, mentiroso, né? Sempre existirá, inclusive, também as consequências. Então, quem é bom sempre é uma pessoa virtuosa. Quem não for bom sempre será punido. Mas de que forma que será essa punição?
né? A maior produção literária escolar se destaca com o nosso querido Olavo Bilac. Então eu coloco aqui, cujas obras para as crianças são em especial em caráter nacionalista e pedagógico, ou seja, o Olavo Bilac era o guardião das virtudes cívicas, certo? Então, como educador, ele descreve para as crianças nos livros comportamentos exemplares, né? Os objetivos da moral. Ele quer mostrar quais eram os objetivos da moral. Então, nas literaturas, nos livros em que ele escrevia, ele deflagrava a emoção, o sentimento estético. Poxa, que sentimento estético? O que é isso? É quando a gente sente prazer, quando a gente observa alguma coisa, quando a gente lê alguma coisa e aquilo nos dá prazer, né? Ou, de repente, espanto. De repente, é algo que a gente lê e fica com medo, e fica temeroso. Nossa, o que vai acontecer, né? Ou por simpatia, né? Esse estético, por simpatia, denota o quê? Que aquilo que eu li, que aquilo que eu observei, que aquilo que eu senti foi bom e eu quero compartilhar, né? Então, ele também fala a questão do prazer, o prazer de compartilhar. E a fruição é aproveitar algo, é usufruir daquilo. De que forma? Que você vai ler, você vai gostar, você vai se simpatizar e você vai divulgar, né? Então, o Olavo Bilac, ele atendia todas essas necessidades. Ele visualizava, ele contextualizava todas essas diferenças nas suas obras, né? Eu conto aqui a história do nosso Olavo Bilac. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1865, até descobrir sua verdadeira vocação. Olavo Bilac, ele tentou ser médico, ele tentou ser advogado, mas não foi. Abandonou as duas carreiras na sua fase acadêmica, ou seja, ele foi para a universidade e ele viu que aquele não era o caminho que ele queria. Após tentativas profissionais frustradas, ele se encontrou como jornalista e poeta. Ele vislumbrou, né? Embora tenha feito parte de um período literário mal compreendido na sua época por causa da complexidade das obras, como o parzianismo. O que é o parzianismo? É um movimento literário francês, iniciado no século XIX, e ele se define como a preocupação de uma forma objetiva da poesia em oposição ao romantismo. Como foi este movimento? Esse movimento, ele não dava tanto romantismo mais as necessidades infanto-juvenis, ele não caracterizava mais a vida como bela, maravilhosa. O romantismo ainda continuava, que é uma vertente da nossa literatura. Mas o parzianismo, ele veio realmente iniciar um outro olhar para a literatura infantil. E o que a gente vê? Qual é a idade da literatura infantil? Infanto-juvenil, inclusive. A idade, né? Eles começaram a ter um outro olhar para a identidade infanto-juvenil. E este movimento se chamou parnasianismo. O nosso querido Olavo Bilac, é uma curiosidade que eu coloquei nos nossos estudos, ele foi autor do nosso hino à bandeira. Então, é importante, além da divulgação da disciplina, da gente colocar inclusive as curiosidades, porque ele foi uma pessoa extremamente importante, foi um poeta, foi escritor, e nós precisamos, inclusive, como curiosidade nacional do nosso país, da nossa pátria, dar o devido enfoque. Então eu tomei a liberdade de colocar na nossa apresentação que ele foi autor do nosso hino à bandeira, que
deixa de ser um hino muito lindo, né? De muito fervor, de muito amor. Eu, inclusive, coloquei como uma ilustração uma poesia que ele faz a respeito da infância. Então eu tomei a liberdade, estou tomando a liberdade de ler a você para você ver como é lindo, né? O que ele colocava, né? De que forma que ele colocava a infância. Então ele começa assim: o berço em que adormecido repousa um bem-nascido. Sob o cortinado e o véu permanece que representa, para a mãe que o acalenta, um pedacinho do céu. E pra gente que é mãe sabe que toda maternidade é algo esplêndido, muito simbólico, né? De júbilo, quando o dia a criança principia, aos tombos a engatinhar. O que ele quer dizer? Que no desenvolvimento da criança, muito carinhosamente, na voz dele, né, na interpretação dele, muito romanticamente, a criança, aos tombos, ela começa a engatinhar. Quando, agarrada às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. É o que a criança realmente faz, não é? Depois, ao andar, já começa pelos móveis, tropeça. Quer correr, vacila e cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: mamãe, papai. Vai crescendo, forte e bela. Tudo escuta, tudo vê. Fica esperta e inteligente. E dão-lhe então de presente uma carta A, B, C. O que ele quis dizer com isso? Neste poema da infância, ele relata como a criança é, desde o berço, quais são os caminhos que ela percorre e o que ele quer dizer, dão-lhe uma carta ABC é o quê? Quando as crianças ingressam na escola, que já estão mais espertas, que já estão mais tagarelas, elas tudo ouvem e tudo vê, então elas já estão maduras para irem à escola. Então é uma forma romântica de ver a criança, certo? Que era uma característica do Olavo Bilac. Gente, ele foi poeta, então ele tem que escrever romanticamente, dentro da linguagem da época, tá? Outro grande e querido escritor que eu dou, assim, que eu gosto muito e que eu vivi a época, né? Não do início da sua literatura, mas eu vivi durante muito tempo essa literatura e hoje, enquanto educadores, nós vivemos, né? É Monteiro Lobato. Então, a obra de Monteiro Lobato rompe com esse tipo de literatura pedagógica de Olavo Bilac e seus contemporâneos, ou seja, os autores literários daquela época. Monteiro Lobato foi um grande inovador da literatura infanto-juvenil brasileira. Produziu uma vasta literatura, uma vasta obra infanto-juvenil até 1944. Ao qual pode ser encontrada em suas obras completas, que foram 17 títulos ao todo. Sua inovação não apenas ocorreu na forma, na linguagem mais solta e na oralidade da criança. Então, o Olavo Bilac via a criança romanticamente. Monteiro Lobato já tem outra visão, é outra característica que ele tem de criança, né? Ele leva em consideração a linguagem, a oralidade da criança, como também o conteúdo. Crianças que fugiam ao modelo das virtudes dos textos sem moralidades e humorísticos, permissão para a criança colocar seu ponto de vista e discussão sobre a própria questão do seu ponto de vista. Então ele está dizendo o quê? Que não falamos mais romanticamente daquela criança. Nós damos mais poder a ela
ela pode realmente falar, ela pode discutir, ela pode colocar as ideias dela. Então, nas obras de Monteiro Lobato, ele faz essa discussão sempre, 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 levando em consideração ao que a criança era, ao que a criança via, ao que a criança ouvia. Ele dava mais valor a isso. Então, foram 17 títulos que constantemente nas suas obras ele conversa com o leitor, né? Não é apenas um monólogo, é uma conversa. O que é um monólogo? O autor escreve e você lê. Ele escreve a ideia dele, o olhar dele, o que ele tem de visão de mundo. Monteiro Lobato, ele fazia isso também, porém, a forma como ele colocava nas suas literaturas era uma forma de discussão. Ele colocava várias questões, ele colocava vários momentos rotineiros. Então, isso proporciona o quê? Uma atualidade, uma nova versão de ver e enxergar a literatura infanto-juvenil. Então, o autor, que autor? Monteiro Lobato trabalhou com temas como a leitura, a tradução e a renovação da literatura infantil, respeitando os seus leitores e mantendo intensa correspondência com eles. Eu coloquei algumas curiosidades de Monteiro Lobato, que diz assim: pelas suas declarações, vemos que Lobato se inspira na própria família. Ele conta, como eu falei para vocês, ele conta a rotina da sua família, né? Não é uma literatura que conta sobre o que era antigamente a sociedade. Ele propriamente faz uma narrativa de como era a sua própria família, em especial da mulher, que contava histórias para os seus filhos, para pensar na questão da literatura infanto-juvenil. Podemos afirmar que o objetivo de Lobato era divertir e, em segundo lugar, educar. Mas educar para a plena liberdade e o livre-arbítrio. Então, quer dizer, além de você ler, além de você ter acesso a essa leitura, você se divertia aprendendo. Aprendendo de que forma? Essas obras de Monteiro Lobato, como eu falei para vocês, era de um questionamento muito grande. Falava sobre a vida simples que ele levava. Então, era uma forma diferente de você contextualizar determinadas situações se colocando no lugar do autor ou dos personagens. Isso é que ele falava de plena liberdade, né? Desse modo, ele estaria formando leitores no sentido mais amplo da palavra, pois seus textos prendiam dar ao leitor impulso para o alargamento dos horizontes, ou seja, qual era a pretensão dele? De que você não pensasse mais na sua caixinha, de que você começasse a desenvolver o seu senso crítico. A sua opinião era muito importante, né? Então, a partir da década de 70, o cenário literário começou a melhorar quantitativamente e também na qualidade. De modo em que alguns leitores afirmam ser um boom na literatura infanto-juvenil. Então ocorre uma revisão no mundo fantástico tradicional, uma releitura dos contos de fada. Então é uma adequação para a nossa literatura dos contos de fadas. Então eu coloquei aqui os títulos, as imagens dos livros e a imagem principalmente do autor, que eu acho isso muito importante. Então aqui eu falo de Fernanda Lopes de Almeida, de Ana Maria Machado e de Pedro Bandeira, cada um dentro da sua perspectiva de mundo, dentro do que eles viam e de que forma que eles reformularam essa literatura. Então, nessas obras, nós vemos menção de elementos de contos de fada, que ainda persistem até hoje, os contos de fada, mas de formas diferentes.
Porém, são criadas novas situações, questionamentos em relação aos enredos tradicionais. Os autores, eu preciso seguir esta linha? Eu não posso modificar? Não posso adaptar para a literatura brasileira? As crianças, nós generalizamos o que é criança, mas a criança brasileira é muito diferente da criança europeia. Então foi neste pensamento em que houve esse boom literário, essa reformulação. Esses questionamentos são de certa forma semelhantes àqueles de Monteiro Lobato em referência às reinações de Narizinho, que são os contos tradicionais. Os mesmos, esses contos estariam ultrapassados ou repetitivos, que seria necessário revê-los. Mas revê-los de que forma? Como é que foi? Então, a renovação ocorre em obras que mostram um desgaste da imagem exemplar da criança obediente e passiva, e também uma visão crítica da família e do mundo do adulto. Por quê, gente? O mundo muda, ele se desenvolve, ele cresce. A criança, enquanto o mundo, começa a pensar diferentemente. Não existe mais aquela criança obediente, aquela criança passiva. Quando a gente fala de o desgaste da imagem da criança, a questão do reizinho, da criança obediente e passiva que não existe mais, eu não falo de uma criança agressiva e desobediente. Nós começamos a constituir a imagem de uma criança diferente, a imagem de uma criança que observa, a imagem de uma criança crítica. Eu não preciso concordar com tudo, porém eu preciso justificar o porquê eu não concordo, né? Então é uma nova visão. Eu coloco também a crítica da família e do mundo adulto, ou seja, a crise do modelo da família que trata da perda da identidade infantil. As crianças começam a trabalhar, as crianças começam a não ter mais o modelo tradicional de família, ele já começa a se modificar. Então, os autores, eles já começam a perceber isso e já começam a inserir nas suas obras literárias esses pensamentos e essa mudança. Não que isso seja ruim, sempre, todas as mudanças literárias servem de benefício e subsídio para nós, enquanto educadores, alimentarmos as crianças de forma correta. Sempre dentro do respeito, da criticidade, da honestidade. Ou seja, honestidade porque nós não podemos vender uma imagem errônea de uma criança da nossa sociedade, né? Hoje, atualmente, as nossas crianças, elas são muito inteligentes, elas são muito espertas. E não é qualquer literatura que você prende uma criança. Hoje, nós, enquanto educadores, nós temos que escolher uma literatura, assim, tem crianças que gostam de aventura, tem crianças que gostam de romance, tem crianças que gostam de drama, tem crianças que gostam de obras literárias, de aventura, para você dar risada, para você ser de detetive. Quem é que não gosta, né? Então, hoje em dia, nós, enquanto educadores, nós temos que ter isso em mente, de que não é uma única obra literária que a gente vai poder satisfazer a sala toda. Então, de que forma que eu vou poder trabalhar isso? Quais são os critérios para eu, enquanto educador, escolher as minhas obras? Essas informações, professor, está dentro da sua sala, né? Nesse universo que eu acabei de falar. E aqui também consta, a narrativa infanto-juvenil também mostra a emergência do Brasil urbano, como transferência das personagens para a cidade, não estão mais no interior, então não tem mais aquele romantismo, né? E a ruptura com a imagem otimista de uma sociedade brasileira e o registro de uma realidade urbana degradada. Degradada no sentido de modificada, né? Eu insisto sempre no romantismo
porque nós temos uma queda, né, para romantizar tudo. Não, tudo vai dar certo. A família vai ser a mesma estruturada: papai, mamãe, titio, titia. Isso daí, gente, a gente sabe que não tem mais. As crianças cresceram, as sociedades modificaram, então a gente não pode se apegar ao que era antigo. Nós temos o quê? Que procurar literaturas infanto-juvenis que sejam adequadas ao meu público, ao meu universo, à realidade de dentro da minha sala. E os autores, eles têm que se modificar, eles têm que ir para frente, eles têm que ter esse olhar e essa delicadeza para poder entender que a sociedade modificou e eles têm que adequar a literatura deles à nossa realidade. Então eu coloquei aqui obras de 78, de 77, de 72, né? Para que a gente pudesse ver o desenvolvimento também dessas obras, né? Então eu lembro que na minha mocidade, né, na escola onde eu estudava, eu li A Rosa dos Ventos. Inclusive teve uma minissérie, A Rosa dos Ventos. Então, para vocês verem como as obras literárias, um exemplo, né, que eu estou dando, para vocês verem como as obras literárias que tiveram grande repercussão, elas foram para frente, viraram até minisséries, né? Para vocês verem o contexto da onde ela estava, qual era a mensagem que ela passava para gente, né? Então, nas histórias de detetives que eu acabei de falar para vocês, olha só, que criança que não gosta de ser detetive, né? Que criança que não gosta de descobrir, que criança que não gosta de um suspense. Existem crianças que não, lógico que existem, mas as crianças gostam. É um universo muito explorativo, né? E que tem um poder de barganha muito grande. Saber quem morreu, o que vai acontecer com o vizinho, quem é o bandido, quem é o mocinho, né? Então, nas histórias de detetive é evidente o protagonismo das crianças e jovens. Nesses temos livros com a presença de crianças como detetives ou beneficiário de poderes agenciados pela ciência. Então eu falo aqui de João Carlos Marinho, o gênio, tendo como títulos O Gênio do Crime, olha só que título mais instigante. O Caneco de Prata, né? Sangue Fresco. Então imagina você pegar uma criança de 5º ano e dar uma literatura dessa para eles. Eles vão adorar, porque é algo instigativo, é algo que participa do contexto onde essas crianças estão, chama a atenção dessas crianças. E finalizando, eu deixo aqui uma reflexão para vocês, e eu coloco dessa forma. Você, professor, como faz as suas escolhas quanto à literatura infanto-juvenil? Quais estratégias, professor, você está utilizando? Está dando certo? Se sim, você está pontuando no seu diário de bordo? E se não, como é que você se reorganiza? De que forma que você se reorganiza? Lembra que o diário de bordo é algo extremamente importante, que eu falei várias e várias vezes com vocês? E isso muda a cada minuto. Num bimestre você dá uma literatura, no outro bimestre você tem que mudar completamente o seu enredo. E como é que você faz essas escolhas? Como é que você se planeja? Como é que você se divide no meio de um mundo literário tão vasto e com tantos títulos e temas que confunde até a cabeça pra gente? Você está estimulando o seu aluno a ler? Que não adianta você estimular apenas ele a ler fora de casa, dentro da sala de aula. Você tem que estimular, você tem que dar continuidade para ele ler em qualquer ambiente. Em casa, na padaria, quando ele vai na casa de família do vovô, da vovó, enfim, do tio, da madrinha, né? Você está estimulando isso também? Não adianta a gente estimular somente o aluno, a gente tem que estimular inclusive a família, porque isso é um pressuposto, é um ponto importante
que vai elencar, que vai desenvolver o senso crítico, o senso de leitor. Porque hoje, se a gente tem como voz de que as nossas crianças não leem, as nossas crianças têm preguiça de ler, as nossas crianças, os nossos jovens, eles leem, porém eles não entendem, eles não interpretam. Por que será? Né? A gente não pode apontar apenas o dedo para o problema. Nós, enquanto educadores, nós temos que ser a solução. Então, que solução, professor, que você encontra para uma demanda dessa, né? Fazemos bons leitores? Estamos construindo, constituindo, treinando bons leitores? E não adianta você treinar bons leitores se eles são péssimos intérpretes, não sabem o que estão lendo, né? O porquê é que eles só leem? Será que a história está adequada para eles? Será que você escolheu uma boa literatura? Será que você levou em consideração aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta? Professor, será que você está impondo uma literatura chata para o seu aluno? Todos esses questionamentos, pessoal, a gente precisa ter. Isso é extremamente importante. Ter o aluno como nosso parceiro em todas as circunstâncias é a melhor forma de você desenvolvê-lo qualitativamente, com qualidade. Ter o aluno partícipe é extremamente benéfico para ambas as partes. Você, professor, que desenvolve os seus projetos dentro de uma literatura vasta, e o aluno, dentro dessa imensidão literária, o que ele mais gosta? O que ele mais prefere? Qual é o tipo de conhecimento dele? Por quê? Nós adultos, né? Ou até mesmo os adolescentes. Hoje em dia a gente pergunta para um adolescente: o que você quer ser quando você crescer? Muitos dos adolescentes não sabem, não têm essa maturidade, não têm esse norte. Por quê? Esse norte não foi trabalhado. Então, professor, você exige que um aluno seu, você observa, né? De que um aluno seu não está adequado àquela literatura, modifique. Vá a favor do seu aluno, né? Nunca deixe de conhecer e de incentivar o seu aluno para aquela demanda de literatura. Hoje a gente volto novamente no mesmo assunto. Hoje nós temos as nossas habilidades e competências para determinadas áreas. Ninguém é igual a um pedagogo. O matemático, a gente fala assim, poxa vida, como tem pessoas que gostam de números? Tem. Assim como tem outras pessoas que são da área da saúde, e olha só o que está acontecendo com a nossa saúde. Estamos muito bem cuidados, né? São médicos, são enfermeiros, são os administradores hospitalares, são os biomédicos. E o pedagogo onde fica nisso? Né? O pedagogo também forma. Você pensa que essas pessoas que nós estamos construindo agora, através de várias literaturas, gostos, aptidões, você percebendo, professor, com o seu olhar crítico de que aquele aluno gosta mais da área da saúde, que tem o outro aluno seu que gosta mais da questão do romance, que tem outro aluno seu que vai mais para o raciocínio lógico, né, para exatas. É nas literaturas é onde a gente descobre e começa a construir tudo isso, né? Não estou falando que num quinto ano você já vai descobrir, um futuro pedagogo, um futuro doutor em medicina que vai, né? Não, gente. O que eu estou querendo exemplificar e construir para vocês e com vocês é que desde cedo, nas categorias de base, nós precisamos ensinar e precisamos cada vez mais orientar a leitura. Mas uma leitura que seja prazerosa, uma leitura que seja instrutiva, não uma leitura maçante.
A gente não gosta de fazer nada empurrado, nada obrigado. Por que a gente vai obrigar os nossos alunos a lerem algo que não é do perfil deles? Então, nós que somos pedagogos, nós que estamos estudando e nós que estamos nos preparando, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter esta responsabilidade literária, né? Porque quando a gente desenvolve algo prazeroso, este prazer ele perdura. Agora, quando nós constituímos algo imperativo, impositivo, não dá certo, né? Não dá certo e a gente sente o quê? Mais tarde, né? Então, não adianta a gente querer apontar o dedo para os defeitos, sendo que está em nossas mãos, né, a construção desses acertos. Então, vamos já pensar desde cedo de que forma que eu vou poder constituir, de que forma que eu vou poder escolher adequadamente todo esse material, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que não se esqueçam, a responsabilidade está em nossas mãos. Quem está dentro de sala de aula somos nós. Então, nós temos que realmente usufruir e contribuir para que esse conhecimento seja o melhor, sempre. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.